Confirmada a assim, informação. Cássio relacionado para o jogo de Opa. amanhã. Acabou de chegar a confirmação aqui. Cássio relacionado para amanhã. Primeira mão. Que baita notícia dentro do cronograma de entregar em agosto. Vocês lembram disso, né? Lembro que você trouxe. No dia que o Otávio renova o contrato, né? Então o Cruzeiro muito bem servido e os dois goleiros muito respaldados, né? A informação é de que o Cássio vai ser relacionado, viu, gente? Ele vai estar no banco. Ninguém tá falando que o Cássio vai ser titular, que ele vai entrar. Relacionado. Relacionado, só pra deixar claro, tá? O Otávio, ele é o goleiro titular. O Arthur Jorge, nesse ponto, ele é muito justo com as coisas. Ele foi justo com a escalação do Otávio, ele foi justo com as chances que o Otávio teve, com as chances que o Matheus Cunha milagreiro teve. Enquanto isso, o Matheus Cunha no Inter... Ele foi justo, tá? E ele é um cara justo. Ele vai... Cara, eu não tenho a menor dúvida que o Otávio vai seguir prestigiado, independente do que aconteça, porque tem crédito pra isso, né? A atuação que o Otávio faz na Bomboneira acredita ele pra muita coisa ao longo dessa As Libertadores. defesas que ele fez E com o as- Flamengo também, cara. E o assim, próprio como o Rui Cabeção disse aqui há algumas semanas, possivelmente não fecha o ciclo dos 5 anos de contrato no Cruzeiro. Não, vai dormir, Porque Rui. é muito Vai jovem, dormir. é muito Não, jovem. vai dormir, vai vender espaço na sua cabeça. e Deixa o Otávio quieto aqui. e desperta a atenção de clubes do exterior. Então, amanhã, no Maracanã, a minha maior preocupação não é nem com o espetáculo em si, porque eu imagino que vai ser o melhor jogo da volta dos campeonatos pós-Copa do Mundo, aqui para o nosso lado. Mas eu me preocupo como que a arbitragem vai se comportar, porque você tem o Maracanã lotado, vai estar empapuçado de torcedores do Flamengo, você tem um peso de uma classificação para definir e um resultado completamente em aberto. E eu vou discordar de todo mundo que já está cravando que o Cruzeiro está eliminado. O Cruzeiro não está eliminado, gente. O Arthur Jorge é muito capacitado para conseguir chegar lá no Maracanã, fazer o feijão com arroz bem feito, segurar a casinha para pegar em uma ou duas bolas num contra-ataque, resolver a partida. Com certeza, eu concordo com você. Não tem nada definido. E o Cruzeiro contra o Corinthians com o time reserva não é fácil ganhar no Itaquerão. Nem quando você vai com o time titular. O Cruzeiro com o time reserva foi lá e definiu o jogo. 2 gols improváveis de Wanderson e de Bruno Rodrigues. Contestados pela torcida, né? Porque não jogam nada. A verdade é essa. Vamos falar a verdade, não jogam nada. Até hoje não mostraram nada. Fizeram um gol importante cada um contra o Corinthians. Nada mais. Não fizeram mais que obrigação pelo baita salário que ganham. O famoso jogador para compor elenco, JC. Não é jogador para compor elenco. Eu lembro de uma frase do Vanderlei Luxemburgo. O elenco, ele tem que ter capacidade de sair do banco e resolver. Pela primeira vez eles resolveram começando como titulares, né? Eu lembro de uma frase do Vanderlei Luxemburgo, que se você tem um cara ruim no banco, o problema é que esse cara ruim vai jogar em alguma hora. É verdade, o Vanderlei sempre falou isso. Se você põe um cara ruim no banco, uma hora você vai precisar dele. Aí é o problema, né? Exatamente. Eu vi ontem, pessoal, vamos fazer fila aqui para pedir desculpa pro Bruno Rodrigues. Tem que pedir desculpa de nada, não. Eles que têm que pedir desculpa pelo péssimo futebol que eles apresentam há um ano. Sabe? Não, e ganhando um salário absurdo, vivendo uma estrutura de excelência para poder desempenhar o melhor deles, o melhor que eles podem desempenhar. E, de fato, eu que acompanho o futebol mineiro como um todo, tanto Atlético, Cruzeiro e América, Bruno Rodrigues é um jogador que falou numa declaração dele, eu acho que foi a mais certa que eu já ouvi até hoje na vida. Ele precisava do Cruzeiro, não o Cruzeiro que precisava dele. É verdade. Então, assim, e isso é uma verdade mesmo. É um jogador que foi resgatado pelo time do Cruzeiro, não o contrário. Verdade. Eu acho que o Cruzeiro tem um grupo mais forte que o Palmeiras. O Cruzeiro joga bonito, o Palmeiras não joga. Entendeu? É o futebol eficiente, o Palmeiras. Agora, o Flamengo vai se preocupar amanhã com quem? Com o Matheus Pereira e Caio Jorge. Acabou. Tem um Arroio aí que tá aprontando e tal, que fez um golaço, mas se você analisar jogador, é o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Né? O Gerson que tem jogado bem, mas não preocupa muito porque o Flamengo conhece o Gerson. Já, como você falou muito bem, o Cruzeiro tem que se preocupar com 6, 7, 8 jogadores, que são de altíssimo nível, que definem classificação. Eu vejo um Cruzeiro com argumentos dentro do campo, dentro das suas peças também, e muito por um trabalho do Arthur Jorge de ser, talvez, o adversário mais indigesto para o Flamengo até então na Copa Libertadores. A gente tá falando aqui de um Cruzeiro que começou a temporada muito mal, que teve muitos problemas com o Tite, talvez com o início de campeonato melhor. Poderíamos estar falando de um Cruzeiro brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro
e que não deixou a peteca cair nas outras competições. Cruzeiro com uma estrutura competitiva muito grande, com titulares que já funcionavam bem no pré-copa, mas fazendo um mercado para ajustar as alternativas de time. Então, a gente tem visto nos jogos de Campeonato Brasileiro, mesmo quando o Arthur Jorge roda o elenco, um Cruzeiro que compete muito bem, que ganha muitas bolas e que consegue acertar muito bem as chegadas ao ataque. Todos os 3 atacantes que chegaram agora deram resultado nesses primeiros jogos e a gente tem visto um Cruzeiro que tende a ser ainda mais agressivo e forte nesses jogos de mata-mata, porque consegue se defender, tem armas para responder e contra-atacar e tem nos laterais e nos meio-campistas uma versatilidade muito grande. O Flamengo tem sofrido quando enfrenta adversários que se defendem um pouco melhor e que conseguem extrair um bom contra-ataque e atacar as costas dos laterais flamenguistas. Até por isso o Leonardo Jardim deve montar um time que seja bom nesses duelos nas laterais para que não conceda espaço e não deixe o Cruzeiro jogar. Eu escalaria o Vidalba, tá, o Mateuzinho? Eu fiz um levantamento. O Vidalba jogou 6 oportunidades como titular com o Arthur Jorge. Só que dessas 6 oportunidades, em 3 ele acabou jogando como lateral. Foi contra a Chape, 0-0 lá em Chapecó. Contra o Mirassol aqui, vitória do Cruzeiro por 3-1. E contra o Corinthians, vitória do Cruzeiro também lá em Itaquera por 2-1. Eu acredito que mais 3 anos o Cruzeiro vai estar num patamar. O Cruzeiro já é destaque, o Cruzeiro já é das 3 forças hoje do futebol brasileiro, né? Inevitavelmente. Ele disse assim, eu acredito que mais uns 3 anos o Cruzeiro vai estar num nível muito superior ao que está hoje. Ele disse muito superior. Porque tem revelado e tem vendido bem, porque as contas estão rigorosamente em dia, tudo é muito controlado, embora muita gente de fora pense que no Cruzeiro é uma esculhambação de jogar dinheiro no ralo, né? E não é assim. E um atleticano me dizendo isso. Cara, eu acho que daqui 3 anos o Cruzeiro vai estar num patamar muito superior ao que está hoje. E já tem gente prevendo que se o Flamengo não se O difícil cuidar... é se manter, né, HG? O difícil é se manter. Exatamente. Chegar no topo, a gente já viu que não é tanto problema. Você chega no topo rápido. Botafogo você tem atalhos, 2024. você tem atalhos, você tem um doping, você tem, enfim... Mas é que era mecanismos, diferente, né? O difícil é se manter. Porque o Botafogo, todo mundo, quando começou a injetar dinheiro, muita gente já previa que o Botafogo teria problemas futuros. Você sabia que o Né? Paulistão não tinha No dinheiro. Cruzeiro, não. O Cruzeiro está se estruturando. Exatamente. Você conversa com o Joaquim Pinto, como eu conversei aqui, você conversa com quem trabalha no marketing, Então, com quem trabalha no financeiro, você vai entendendo como as coisas estão acontecendo para aquilo que o torcedor não tem noção. O Cruzeiro acaba de confirmar, então, a renovação do Otávio. Isso. Otávio acabou de ser anunciada, então, a renovação, só para a gente dar sequência à conversa. 5 anos de contrato, Isso. goleiro jovem, normal que o contrato Normal. seja de 5 anos. Excelente, excepcional notícia para o torcedor do Cruzeiro. Um jovem valor da sua categoria de base, um goleiro que se tornou, Otávio, salvo engano, está com 22 jogos como titular com a camisa do Cruzeiro e se tornou realmente um expoente mesmo, como diria o outro, né? Mesmo tão jovem, se tornou um jogador fundamental. A campanha do Cruzeiro nessa Copa Libertadores, a recuperação do Cruzeiro também no Campeonato Brasileiro, a sequência do Cruzeiro na Copa do Brasil. Tem o jovem Otávio aí com um goleiro de muito potencial para mim de nível de Europa, então um final bem interessante assim para o Cruzeiro, essa renovação até meados de 2031. Acho que o Otávio é desses goleiros, mais um, né, que tem potencial para daqui a alguns anos receber uma proposta forte da Europa, ele que já teve sondagem nessa janela, e o torcedor do Cruzeiro muito satisfeito de uma forma geral com a presença, né, desse goleiro que ainda está, a gente tem que lembrar, o Otávio é um goleiro que assumiu a titularidade do time principal do Cruzeiro, mas ele está em formação, tá? Agora com a renovação do Otávio sendo anunciada pelo Cruzeiro, quando o Cássio voltar e estiver 100%, como é que fica? Dor de cabeça boa, né? Que todo técnico gosta. É uma decisão que não precisa ser tomada agora. A gente vai ter que ver, inclusive, como o Cássio vai voltar. A lesão foi muito grave. O Cássio já tem uma certa idade, né? A recuperação é um pouco mais longa. Tem se recuperado bem, mas não precisa ser tomada a decisão nesse momento. Eu acho que nesse momento o Otávio está muito bem. Apesar de, como o Valu disse aí, que tem algumas coisas, alguns aspectos que ele precisa evoluir. Eu acho que um deles é a saída com a bola nos pés. Acho que em alguns momentos ele ainda dá uma afobada. A saída de gols também ele precisa aprimorar. Mas debaixo das traves é um goleiraço.
fez defesas importantíssimas contra o Flamengo, contra o Boca Juniors, lá na Argentina, na Copa Libertadores. Já tinha partida sido histórica, um né? grande destaque da equipe. É um cara que gosta do Cruzeiro, que está no Cruzeiro há muito tempo. E a gente sabe que goleiro pode se criar um laço e ficar bastante tempo na Toca da Raposa, né, nos clubes. Se o Cruzeiro está protegido com um contrato mais longo, melhor para ambas as partes, né? A renovação de contrato de Otávio com o Cruzeiro trouxe benefícios importantes para o jovem goleiro. Formado nas categorias de base da Toca da Raposa, o jogador estendeu seu vínculo com o clube até julho de 2031 e também recebeu uma valorização financeira. Além do novo acordo, a diretoria celeste estabeleceu uma multa rescisória elevada para clubes europeus interessados em contratar o arqueiro. Segundo informações do Tempo Esportes, o valor gira em torno de 100 milhões de euros, quantia equivalente a aproximadamente 603 milhões de reais. O novo salário de Otávio também foi reajustado de forma significativa, embora os valores não tenham sido divulgados. A extensão do contrato foi comemorada pelo proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e pelo próprio goleiro. Em uma publicação nas redes sociais, Pedrinho destacou a trajetória de Otávio e valorizou o trabalho realizado pelo preparador de goleiros Robertinho e pelo técnico Arthur Jorge, responsáveis por contribuir para a ascensão do jovem. É um dia muito especial para nós com a renovação do Otávio. É um jogador formado dentro da Toca e que vive hoje um momento extraordinário, fruto do próprio trabalho e merecimento. Também precisamos reconhecer o trabalho do Robertinho, preparador de goleiros, e do Arthur Jorge, que deram a oportunidade para ele mostrar sua capacidade, afirmou o empresário. Pedrinho ainda brincou sobre a possibilidade de o Cruzeiro contar com Otávio por muitos anos. O Arthur deu a oportunidade, e ele está sabendo aproveitar dentro de campo. Temos um goleiro pelo menos para os próximos 20 anos, declarou. Otávio, por sua vez, demonstrou gratidão pela confiança da diretoria e destacou o significado da renovação. O goleiro revelou que sempre teve o objetivo de construir uma longa trajetória no clube desde que chegou à Toca da Raposa, aos 10 anos. Estou muito feliz. É a realização de um grande sonho e de um objetivo que sempre tive desde que cheguei aqui, aos 10 anos. Me sinto muito feliz e realizado e espero continuar dando sequência a esse trabalho, afirmou o goleiro. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!